Theo deixa de lado o heroísmo e decide descobrir sobre tudo o que aconteceu no primeiro exame de DNA. Theo conseguiu superar qualquer expectativa do público ao cometer um ato heróico pela primeira vez na vida, mas logo voltará ao seu estado normal ao armar um novo plano. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vigarista não hesitará ao manipular e convencer Lumiar a investigar sobre o caso do primeiro exame de DNA. Não é surpresa para ninguém que o comportamento egoísta de Theo apenas traz um enorme prejuízo para qualquer um que entre no seu caminho. Entretanto, o heroísmo cometido pelo vilão ao salvar Lumiar da morte certa foi um ponto fora da curva, principalmente por se tratar de alguém quem não se importa com os outros. Acontece que não irá demorar para Theo retornar ao seu estado natural e decidirá convencer Lumiar a investigar mais o caso do primeiro exame de DNA que precisou ser feito novamente, já que acha estranho a decisão do juiz. A advogada cairá na lábia do vilão e aceitará o seu pedido, começando uma intensa investigação, o que poderá resultar em algo catastrófico. Lumiar provará que é uma excelente profissional e conseguirá chegar ao fundo dessa história, descobrindo que Ben é o verdadeiro responsável pela fraude, mas hesitará em denunciar o ex-marido, ficando em um complexo dilema moral. Encurralado por Theo e obrigado a fazer um novo exame de DNA para comprovar a paternidade de Jennifer, Ben recorre aos conselhos da mãe Anna nos próximos capítulos. Uma escolha ruim pode ser responsável por destruir décadas de dedicação e afundar a carreira de Ben em Vai na Fé. Sempre condutor dos discursos favoráveis à justiça para todos e fiel defensor da honestidade, o advogado surpreendeu os espectadores da novela das 7 ao acatar uma sugestão duvidosa de Bruna e cometer uma fraude gravíssima para afastar as possibilidades de Theo surgir como pai de Jennifer no resultado do exame de DNA. Conforme previsto pelos funcionários do laboratório, algo de ruim poderia acontecer, e Ben não terá para onde correr após descobrir que o juiz do caso determinou a realização de um segundo teste. A insistência de Theo garante uma nova rodada de constrangimento e desespero para Sol, que precisará lidar com novas visitas inesperadas do vilão e ainda ficará em choque ao vê-lo no consultório minutos antes da filha ser chamada para coletar sangue. Um dos últimos recursos de Ben para encontrar um rumo será implorar novos conselhos à mãe Anna, que poderá guiar o personagem a uma direção mais justa, mesmo que seja necessário receber punições pelo erro. Nesta fase, o mais importante será garantir um ambiente saudável para Sol, livre das investidas perigosas de Theo. Ben tentou ajudar, mas pode atrapalhar ainda mais a vida de Sol com a fraude no exame de DNA. Para piorar, a protagonista da novela das 7 ainda enfrenta um período caótico ao lado de Louis, afinal o cantor desiste da carreira e se despede da banda, sumindo das redes sociais e entrando em depressão. A frustração que Theo sentiu foi imensa quando a justiça determinou que ele não era o pai biológico de Jennifer, mas esta situação está prestes a mudar. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vilão irá pular de alegria ao descobrir que o exame de DNA precisará ser refeito e verá uma nova oportunidade de conseguir o que deseja. As armações de Theo para conseguir realizar as suas ambições já ultrapassaram todos os limites possíveis, sendo capaz de até mesmo levar o caso da paternidade de Jennifer para a justiça e conseguir provar o seu ponto. No entanto, as coisas não saíram exatamente como o vigarista desejava, causando uma imensa frustração. Acontece que muito em breve, essa situação irá mudar, já que a fraude do exame de DNA feita por Ben foi finalmente descoberta, sendo necessária a realização de um novo exame. Esse acontecimento deixará Theo pulando de alegria, pois agora terá uma nova chance de provar que é o pai de Jennifer e entrar na vida de Sol apenas para infernizá-la. Essa será uma situação tensa para Jennifer, Ben e Sol, que precisarão lidar novamente com a presença constante de Theo, mas também será necessário enfrentar a realidade quando o resultado sair e definir quem é o pai biológico da universitária. Ainda com inveja do ato heróico de Ben, Theo salva a vida de Lumiar, mas não sai ileso. A inveja correu brutalmente pelas veias de Theo no exato instante em que ele assistiu à reportagem em que Ben aparece como herói do dia após invadir um restaurante e convencer bandidos a desistirem de um roubo violento patético. Em breve, o vilão de Vai na Fé precisará tomar uma decisão rápida ao perceber o perigo se aproximando, e ele até consegue salvar a vida de Lumiar, mas não escapa ileso do peculiar episódio.
Algumas imagens coletadas por paparazzi mostram detalhes das gravações envolvendo Emílio Dantas e Carolina Dickmann no que parece ser algum tipo de confusão ou assalto no meio da rua. Os frames mostram Theo empurrando Lumiar e agonizando de dor logo em seguida. Vale ressaltar que, em breve, Lumiar será alvejada a tiros durante uma negociação com um amigo de Orfeu, mas, pelo visto, a advogada deve escapar com tranquilidade do incidente, afinal a cena com Theo acontecerá em um período posterior. Mais detalhes devem ser divulgados pela Globo nas próximas semanas, mas tudo nos leva a crer que Theo enfrentará um período delicado no folhetim e a autora prepara algumas surpresas para o público. Qualquer coisa pode acontecer, mas o vilão não vai sair de cena tão facilmente. Sem saída, Ben precisa confessar a Lumiar que cometeu um crime para proteger Sol, e a advogada não consegue dedurar o ex. Qualquer recurso parecia válido para impedir que Theo se vangloriasse de uma possível conexão sanguínea com Jennifer em Vai na Fé, mas Ben rompeu seus próprios limites éticos ao apostar em uma fraude. Agora, o exame de DNA precisou ser refeito, e Lumiar engata uma investigação para descobrir o que realmente aconteceu na primeira ocasião. Não demora muito para a verdade vir à tona. Ben confessa o crime à advogada, mas dá todas as suas explicações para ter chegado a esse ponto, incluindo o histórico cruel de interações entre Theo e Sol e as possibilidades macabras em torno de um resultado favorável ao antagonista. Lumiar fica tão chocada com a informação que sequer consegue tomar uma atitude em seguida. Vai levar dias para ela encontrar alguma solução, principalmente porque declarou apoio a Theo, mas não tem total coragem de acabar com a carreira de Ben, com quem viveu incríveis experiências dentro e fora do âmbito profissional. Além de tudo, ela tem plena noção da qualidade do trabalho desempenhado pelo ex, e não conseguiria jogar um talento gigantesco fora. Mas o impasse continuará fervilhando na cabeça de Lumiar até novos acontecimentos bruscos mudarem o rumo da história. Após se morder de ciúmes por Ben salvar a vida de Lumiar, chega a vez de Theo livrar a professora do ICAS de um atentado, mas o vilão vai parar na UTI com graves ferimentos e chega a receber a visita de Jennifer. Depois de um tempo, a estudante descobre que o empresário abusou de Sol no passado e inicia um plano pessoal para processar o canalha, convocando outras vítimas do abusador para elaborar um caso promissor nos tribunais. Neste período, Lumiar continuará congelada com a informação de Ben nas mãos. Lumiar percebe o erro que está cometendo e abandona Theo antes que o pior aconteça na novela das 7. As ações de Lumiar colocaram o seu caráter em dúvida durante algum tempo, principalmente após começar um relacionamento com Theo. No entanto, essa situação está prestes a mudar quando a advogada perceber o seu erro e terminar o romance com o bandido durante os próximos capítulos de Vai na Fé. Lumiar cometeu diversos erros desde o início da trama, mas ficou evidente que suas decisões baseadas nas próprias inseguranças causaram problemas na sua vida, levando até mesmo o fim de seu casamento com Ben. Entretanto, o pior acontecimento realmente foi o início de um romance com Theo, colocando em dúvida o seu verdadeiro caráter, já que é nítido para os espectadores as verdadeiras intenções do vilão. Acontece que após uma série de acontecimentos tensos e reveladores, Lumiar finalmente irá cair na real e perceber o que está fazendo, tomando a importante decisão de romper o romance com Theo. É claro que o vilão ficará furioso, já que mais uma vez está sendo deixado para trás e perdendo algo que desejava tanto. Agora, Lumiar terá uma nova chance de mudar sua vida completamente, escolhendo o caminho certo. Mesmo que tenha perdido seu casamento com Ben, ainda possui muitas coisas importantes que serão benéficas para o seu crescimento pessoal. Ainda poderemos ver Theo criar um novo plano para reconquistar Lumiar, mas é certeza de que agora ela estará mais segura de si e disposta a não cair nos mesmos erros. Após um lapso tenebroso de raciocínio, Jennifer cai na real e emplaca um novo plano para acabar com a alegria de Theo. Os espectadores de Vai na Fé devem enfrentar um grande susto nos próximos capítulos, não apenas pela carga de acontecimentos explosivos envolvendo os principais personagens, mas também porque Jennifer chegará ao limite da confusão ao declarar um apoio inesperado a Theo. Apesar do lapso, a jovem leva apenas alguns minutos para descobrir a pior informação possível sobre o empresário,
rompendo sua declaração recente e jurando vingança contra o canalha. A mudança de opinião acontece durante um período caótico na trama, em que Lumiar escapa de 2 atentados. No primeiro, ela estará negociando com um amigo de Orfeu e, por um milagre, consegue escapar com vida de um ataque violento com tiros. Depois, um novo criminoso surge na rua para acabar com a vida da advogada, mas Theo se coloca à frente e leva o tiro no lugar da amiga. É neste contexto que Jennifer visita Theo no hospital e o defende em conversa perturbadora com Hugo. Ao mesmo tempo, Kate descobre que o vilão abusou de Sol e não perde tempo antes de contar tudo para a estudante de direito, que, obviamente, fica em choque. A informação será suficientemente relevante para despertar o espírito vingativo de Jennifer. A partir daí, ela cria um plano para processar Theo, juntando todas as vítimas do canalha e abrindo um caso delicado contra o empresário. Será que vai dar certo? O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Vamos continuar com o vídeo e já aproveita para dar o like e se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece em Vai na Fé em primeira mão. Tal qual Juma em Pantanal, Jennifer vai virar uma onça quando descobrir que Theo estupou Sol em Vai na Fé. A estudante invadirá o hospital em que o pai estará se recuperando de um tiro e partirá para cima dele sem dó. Vou falar para todo mundo que você é um estuprador. Vou contar que você abusou da minha mãe, dirá ela, batendo em Theo. Surpreendentemente, o bandido da novela das 7 da Globo não só não negará o crime como falará, com toda a calma do mundo, para ela contar, sim. Você entendeu o que eu disse? Vou falar para todo mundo o que você fez com a Kate. E também como estuprou minha mãe, reagirá ela, surpresa. Vale a pena expor 2 pessoas que você diz que ama tanto? Por mim? Nada do que você disser vai respingar em mim. Janelas, dirá, cínico. Jennifer não se abalará, você é um criminoso. Theo começará a falar a sua versão. Meu caso com sua amiguinha terminou de forma patética. Ela me traiu com um bandidinho do seu bairro. E na minha cama. E essa história de que eu violentei sua mãe, isso é mentira. Eu tive um lance com ela, mais nada. A personagem de Bela Campos o chamará de mentiroso e dirá que ele transformou Kate em uma versão mais jovem de sua mãe. O mau caráter confirmará e argumentará que não é crime gostar desse tipo de mulher. Pensa bem, denúncia nenhuma pode me atingir. Já sua mãe, dançarina numa banda meia-boca, e sua amiga Biscate. A estudante não se conterá e avançará em cima de Theo, que não se moverá. Vai bater num convalescente? Quem é horrível aqui? Você me dá nojo, falará a garota, que cuspirá no pai e irá embora, nervosa. Theo insiste em infernizar a vida de Jennifer, mas a jovem não demonstra medo e decide enfrentar o vilão. Jennifer está passando por uma nova sessão de tortura ao refazer o exame de DNA, mas ela não se deixará abalar pelo seu maior inimigo e possível pai biológico. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, a jovem decidirá confrontar Theo durante a nova audiência de paternidade e não poupará saliva para dizer tudo o que sente pelo vigarista. Não faltam motivos para os espectadores da novela das 7 desprezarem as atitudes doentias de Theo, provando que ele é o verdadeiro vilão da trama. No entanto, o marido de Clara ainda tomará mais algumas decisões que irão consagrá-lo como um verdadeiro mau caráter. Theo não medirá esforços para infernizar a vida de Sol e sua família, comparecendo no dia da audiência de paternidade. No entanto, Jennifer não se deixará amedrontar pela presença do vigarista e decidirá enfrentá-lo na frente de todos, mostrando a sua certeza de que Samuel de Assis é o seu pai biológico. Esse acontecimento será marcante para impor a presença de Jennifer perante ao vilão, que insiste em se fazer presente na sua vida, mesmo que ninguém mais deseje isso. Jennifer nem ao menos desconfia da verdade sobre o que aconteceu há 20 anos entre Sol e Theo, e com certeza sua fúria seria desperta caso descubra sobre isso, sendo capaz de cometer uma loucura contra o vigarista. Theo mostrará o seu egoísmo ao recusar a presença de Clara no hospital. Fica até o final porque o fim de Theo tá próximo.
Theo já provou que não se importa com mais nada além das próprias ambições, complicando ainda mais a relação com a sua família. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o vigarista mostrará mais uma vez a sua verdadeira face ao rejeitar Clara e pedir a companhia de Lumiar no hospital. Não é de agora que Theo abusa do seu poder e influência para conseguir o que quer, mesmo que isso prejudique até mesmo a sua família. Isso tem se provado cada vez mais ao longo da trama da novela das 7, principalmente após o vilão começar um relacionamento com Lumiar, a colocando em um grande perigo. Acontece que Lumiar passará por momentos de tensão, onde será seguida por um atirador que deseja acertar suas contas com ela. Theo terá um momento heróico onde conseguirá salvar a advogada, sendo atingido por um tiro em seu lugar. Apesar de salvar uma vida, o vigarista ainda irá se mostrar totalmente egoísta ao rejeitar a presença de Clara no hospital, pedindo para que Lumiar seja sua companhia. Mesmo se sentindo desconfortável com a situação, Lumiar não conseguirá recusar o pedido do seu salvador e decidirá ficar no hospital como a sua companhia. Este será um momento em que poderemos ver o retorno da aliança entre dois dos personagens centrais da trama, mas o caminho ainda será longo. Espectadores de Vai na Fé que torciam pelo segundo beijo de Clara e Helena foram surpreendidos com um corte brusco da cena, enquanto Theo e Lumiar ganham cenas cada vez mais repugnantes. A cena deveria inaugurar oficialmente o romance entre a mãe de Rafa e a professora de educação física, mas a edição final mostrou apenas uma troca de olhares que, apesar de bastante sugestiva, não foi o suficiente para animar os fãs da dupla. Não à toa, algumas manifestações fervorosas chegaram ao topo dos assuntos mais populares do Twitter nos últimos dias, com menções a uma suposta censura praticada pela Globo. Apesar das reclamações, um pronunciamento genérico da Globo indica que a autora e sua equipe optaram por adiar o beijo como recurso narrativo, afinal há um acúmulo de conflitos entre os principais personagens na atual fase da trama. Isso não impede o público de exigir explicações, principalmente porque a intérprete de Clara, Regiane Alves, utilizava constantemente as redes sociais para declarar com empolgação a chegada de mais um beijo com Helena na novela. O aguardado momento estava escrito no resumo oficial da Globo, com o costumeiro aviso: as informações podem ser modificadas em função da edição da novela. Com tantas possibilidades de justificativa para o corte, a pergunta que fica é: por que Lumiar e Theo podem tudo? Violência, nudez, injustiça e beijos ferozes fazem parte da lista de interações entre o vilão e sua aspirante a cúmplice, inclusive com uma cena desprovida de roupas, em frente à lareira, completamente desnecessária em um capítulo recente, enquanto Clara e Helena ficam na troca de olhares. Justamente quando Hugo tenta mudar de vida, Orfeu obriga a tomar uma atitude abominável contra Jennifer. Para qualquer um que entra na complicada vida de crimes, não é tão fácil abandonar a rotina como alguns imaginam. A mistura entre a difícil realidade financeira e o preconceito no âmbito profissional impedem a rápida ressocialização de pessoas como Hugo, que finalmente aceitou a proposta de se dedicar ao talento como artista em Vai na Fé, justamente quando está prestes a receber uma ordem deprimente de Orfeu para se virar contra Jennifer e favorecer Theo. Nos próximos capítulos da novela das 7, Jennifer terá um breve lapso de racionalidade ao defender Theo em uma conversa com Hugo, mas ela logo cai na real com uma informação crucial entregue por Kate, que revela o abuso sofrido por Sol no passado e deixa a amiga simplesmente horrorizada. A descoberta será o suficiente para motivar a estudante de direito a abrir um processo contra o empresário. A ideia se inicia a partir do momento em que Jennifer deduz a existência de outras vítimas de Theo. A jovem pede ajuda ao DJ Bell, e consegue localizar algumas jovens mulheres transformadas em versões paralelas de Sol, a maior obsessão do vilão. O problema? Uma delas impõe resistência ao processo e corre para contar tudo a Orfeu. O bandido entrega a atualização nas mãos de Theo e ainda convoca Hugo para uma conversa séria, obrigando o sobrinho a convencer Jennifer a desistir da briga judicial. Será que ele realmente vai aceitar a ordem e acabar com a esperança da namorada? Esta é a hora crucial para o artista mostrar sua verdadeira força, então vamos esperar para ver. E escreve aqui nos comentários se você acha que Hugo vai obedecer Orfeu ou não. Vamos continuar com o vídeo.
Louis não consegue esconder a agonia com a informação, mas ele faz questão de dar total apoio à namorada. A desgraça está sempre ao lado de Theo em Vai na Fé, e qualquer um que cruza o seu caminho está sujeito a obstáculos aterrorizantes. Nos próximos capítulos da novela das 7, Sol não terá mais para onde correr diante de tanta turbulência e precisará abrir o jogo com luz sobre o passado, revelando ao namorado que foi abusada pelo empresário no passado. Para piorar, ela continua sendo perseguida, coagida a fazer um exame de DNA múltiplas vezes, apenas para chegar a uma conclusão técnica sobre quem realmente é o pai biológico de Jennifer. A situação caótica na família da cantora já está ativa desde o exato instante em que a estudante de direito doou sangue para Carlão e descobriu que seu tipo sanguíneo não era compatível com o do boxeador. O impasse ficou mais longo do que o esperado, mas também ajudou a novela a encontrar um miolo menos acelerado, o que pode funcionar como auxílio na construção das grandes reviravoltas na segunda metade da trama. Paralelamente à angústia de Sol em torno do exame de DNA, Louis também perde tudo e praticamente abandona a carreira, mas Vitinho gasta suas últimas fichas para criar um reality show sobre o dia a dia do astro decadente. Louis vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio para lidar com as próprias dores e ainda conseguir dar conta dos problemas de Sol, que está à beira de um colapso por causa do sarcasmo constante de Theo. Em breve, o público descobrirá quem é o verdadeiro pai de Jennifer, e este será apenas um detalhe na luta de Sol e Louis pelos holofotes. A nova vida de Ben o levou a lugares em que jamais imaginaria estar, mas é inegável que ele ainda se mantém apegado a algumas partes importantes do seu passado. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, o advogado não medirá esforços para cumprir uma missão importante de Lumiar. A separação entre Lumiar e Ben foi complicada, principalmente pelo amor que ainda sentem um pelo outro. No entanto, ambos precisaram seguir com as suas vidas de uma nova maneira, mesmo que ainda precisem manter o contato dentro do trabalho, além de outros assuntos que serão fundamentais para o progresso da trama. Acontece que Lumiar arriscará a sua vida para entregar os documentos da pessoa com quem sofreu um atentado, mas que acabou falecendo no hospital vítima de um criminoso. Ben entrará na jogada para exigir que essa pessoa cumpra o acordo que fez com a sua ex-esposa, mostrando que está do seu lado mesmo após a separação e não desistirá de fazer a coisa certa. Ben ainda mantém um forte laço com Lumiar, fazendo de tudo para que a sua situação melhore com o tempo, tentando até mesmo alertá-la do perigo de manter um relacionamento com Theo, mas parece que as coisas irão finalmente começar a ficar boas. O que você achou? Será que Lumiar vai cair na real e largar de vez o monstro do Theo? Escreve aqui nos comentários e vamos continuar com o vídeo, mas não esquece de clicar em gostei e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece em Vai na Fé.